as nossas apresentações na data de hoje, teremos agora a palestra Dom Pedro II e a Numismática, do Gabinete de Curiosidades ao Museu Histórico Nacional, que será apresentada pelo professor Anísio Pirozzi, professor universitário no Centro Universitário São José de Itaperuna, historiador e fotógrafo, coordenador do curso de História do Centro Universitário São José de Itaperuna. Professor, por favor. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui nessa data tão simbólica, um evento tão especial, no qual a numismática se reúne no Museu Histórico Nacional. E eu começo cumprimentando aos idealizadores, ao presidente Tenor e toda a Sociedade Numismática Brasileira, ao diretor Osvaldo, ao companheiro Felipe Rocha, aos presentes, colecionadores, amantes de numismática, de história. Estar aqui como acadêmico, e como também colecionador e numismata é um prazer muito grande, porque esses dois mundos precisam se encontrar, ou já se encontram desde que nasceram. Tanto a numismática quanto a história, um corrobora o outro. Mas a nossa intenção aqui hoje, nesse ano tão simbólico de 2022, 100 anos da Semana de Arte, como a Casa da Moeda aqui está falando em arte, é arte mesmo, num bicentenário que pouco comemorado, acredito eu que poderíamos ter feito muito mais, mas ainda em tempo, e num templo como o Museu Histórico Nacional, falar sobre isso é uma grande honra. E falar dessa personagem histórica, Dom Pedro. Acredito que muitos ficam curiosos ou descobrem novas faces desse imperador, o segundo imperador do Brasil, e que é uma pessoa que tinha realmente muitas nuances, muitas variáveis na sua biografia e na sua trajetória histórica. Mas agradeço também ao Museu Histórico Nacional por ter aberto as portas aí à sociedade que fez essa parceria, e cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui no auditório e pelas redes sociais. Como apresentado, a praia é a história, e esse mundo numismático entra na minha vida através do meu avô, que me deu a primeira moedinha, acho que como a maioria de nós herdamos, e só foi crescendo. E aí, num desses encontros da vida, encontro Felipe Rocha, e aí aqui no Rio de Janeiro nós temos que realmente reconhecê-lo como um grande difusor da numismática, que é esse prazer, esse hobby, essa ciência, tudo que envolve, isso nos fascina. Então estar aqui é uma alegria. Bem, vamos então à nossa fala, que foi preparada com o intuito de trazer essa relação histórica. Falamos aqui hoje, nas outras palestras, dos patriarcas Bonifácio, Leopoldina, Dom Pedro I, e nesse ano simbólico eu começo falando com ela, Leopoldina. A historiografia nos traz muitas informações de viajantes que aqui passaram, a partir do momento que ela chega para se tornar a esposa de Dom Pedro de Bragança, e ela traz a coleção dela, particular, na qual ela também aprendeu com o pai a colecionar, a admirar as moedas e a numismática. E esses viajantes relatam nos seus diários de viagem o entusiasmo que Leopoldina, uma austríaca, estudante, cientista voraz, estudava botânica, mineralogia, heráldica, numismática, e ela traz isso na sua bagagem para o Brasil. E isso certamente vai contagiar o filho, que ficou órfão muito cedo da mãe. E ele vai levar adiante a coleção dela. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. E vamos lá.
Primeiro slide, eu trago aí essa definição de colecionismo, que eu acho que é o que nos une. Leopoldina era uma grande colecionista e nós começamos no colecionismo por áreas as mais variadas, mas a numismática certamente está entre elas. E aí a definição, colecionismo pode ser visto como uma prática cultural, destacando que tornou-se uma função primordial na construção de determinadas subjetividades individuais e coletivas, além de estar associado à acumulação e à preservação. Todos nós que amamos coleções somos olhados como seres estranhos, né? Por que ele admira tanto um pedacinho de metal? Por que ele ama tanto um pedacinho de papel selo? Que coisa mais retrógrada. Estamos em tempos de e-mail. Gente, é uma relação subjetiva. Quando você encontra aquela moeda que faltava na sua coleção, quando você vê uma peça nova, como a do Bicentenário, você tem um pequeno, um grande êxtase. Então, não dá para medir isso em palavras. Mas essa é uma reflexão para nós fazermos. Seja ele qual colecionismo for. Isso é uma constante. Estudar coleções é implementar um processo de construção de identidades. E aí eu começo a nossa reflexão direta de Dom Pedro. Muito da pessoa, Pedro Augusto, nós vamos tirar das suas coleções. Eu acho que por conta da orfandade dele, tão cedo, e pelas circunstâncias históricas, ele ficou preso ou contido num ambiente palaciano, no qual ele tinha os livros, no qual ele tinha as coleções, herdadas da mãe ou do pai, ou de quem fosse, e ele se refugia nesses livros, ele se ampara nesses objetos, os quais traziam a ele certamente algum conforto. E isso virou um vício na vida dele, por onde ele passa, e eu recomendo muito a leitura dos diários pessoais dele, que está disponível no site do Museu Imperial, está lá, pode baixar todos eles, os diários de viagem, onde ele relata. Onde ele passava, era uma moeda, era um selo, era uma apólice, ele trazia tudo. E as pessoas o presenteavam, porque sabiam que ele gostava. Então ele recebia e colocava no famoso gabinete de curiosidades que nós vamos conversar ainda hoje. Então, muito da ideia de Pedro, nós, pesquisadores, historiadores e biógrafos, que aí vale citar o trabalho da professora Lilian Schwartz, As Barbas do Imperador, que é uma obra antropológica excepcional sobre essa personalidade brasileira. Outros pesquisadores que estudaram, o Paulo Resulti, que escreve uma biografia muito interessante e agradável para ser lida sobre ele e toda a família imperial brasileira, está lá esse Pedro curioso, estudioso, amante das artes, e a personalidade está impressa nele. Os objetos que o rodeavam. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, parece aula de história lá dos tempos áureos, mas é uma personalidade que acho que encarna todos esses sobrenomes. Parece que cada um deles estava colecionando alguma coisa. E aí, nasce em 2 de dezembro de nasce na cidade do Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, era filho de Dom Pedro e da arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina. Seus avós paternos eram Dom João VI e Dona Carlota Joaquina de Bourbon, e maternos o imperador Francisco I da Áustria e Maria Teresa de Bourbon, do Reino das Duas Sicílias. Segundo e último imperador do Brasil, Pedro II de Bragança e Bourbon herdou o trono aos 5 anos de idade, após a abdicação de seu pai, Dom Pedro I, e assumiu o poder aos 14 anos. Amante das ciências e das artes, criou instituições importantes de estudos e pesquisas, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, instituto esse que, vale aqui uma aspas, os brasileiros deveriam conhecer, e apreciar, admirar, fortalecer, como instituição de memória dos tempos em que o Brasil estava se pensando o Brasil. Ainda estamos nos pensando o Brasil. Mas ali havia uma intenção científica de tentar
dar norte com a identidade brasileira e com todas as ressalvas, é ali que começa, em termos institucionais, uma instituição de referência para a preservação dela, né, na nossa história. E ele entusiasta disso. Implantada a regência de 1831 a 1840, Dom Pedro esteve inicialmente sob a tutela de José Bonifácio de Andrade e Silva, mas o tutor meteu-se nas brigas regenciais, defendendo a restauração do primeiro imperador, e foi demitido em dezembro de 1833. O novo tutor, Manuel Inácio de Andrada Souto Maior Pinto Coelho, futuro Marquês de Itanhaém, era um pacato militar reformado que, sob a supervisão da Câmara dos Deputados e acolitado pela aia, Dona Mariana Carlota, encarregou-se de proteger o jovem imperador dos tumultos políticos dentro do Palácio de São Cristóvão, onde vivia cercado dos mestres, dos empregados, de 3 irmãs, Januária, Paula Mariana e Francisca, e certamente os objetos, nos quais ele amava mais os livros. E nos livros ele também vai redescobrir ou continuar o amor da mãe pela numismática. E aí ele vai se dedicar a estudos numismáticos e o estudo de línguas, que, segundo anotações dele de próprio punho, davam a ele conforto e momentos de prazer que ele não adquiria em outro lugar. Então, o que eu falei no início, ele encontrava conforto, essa orfandade, nesse paço imperial, o qual ele preenchia quase que o dia inteiro com obrigações como futuro imperador do Brasil. Preparado, levantava às 7 horas da manhã, estudava até às 11 da manhã, depois almoçava, parava meia hora, depois tinha um passeio no jardim, mais 1 hora, e depois voltava para os estudos até às 18 horas. Jantava e ia para o seu leito fazer uma leitura de sua preferência e dormia. E no outro dia, tudo de novo, e de novo, e de novo. O aio e preceptor, o sábio carmelita Frei Pedro de Santa Mariana, acompanhava o imperador em todas as atividades. Entre outras coisas, incumbe-lhe o hábito da leitura, que jamais abandonou e lhe serviu de refúgio nos momentos de dor. Dom Pedro foi então submetido a uma educação quase militar, com horários definidos para todas as atividades, que transcorriam às 7 da manhã, às 9h30 e assim sucessivamente, como nós falamos. E tudo isso, gente, vai estar muito presente na forma de governo dele. E quando ele assume esse trono, ele vai colocar todos esses nomes para trabalhar. Ele, os celeiros que o cercavam, dizia que parecia que ele tinha uma energia inesgotável. E que quanto mais ele ia envelhecendo, mais energia ele tinha. Parecia o Vesúvio em plena erupção, como o faro de Rio Preto, Visconde, depois de Rio Preto, sinaliza que ele não conseguia acompanhar o imperador nem numa caminhada, porque ele queria sempre se superar. E isso também fica retratado, né, nos anais da história dele. Segundo Dantas 2007, e aí a gente vai se ater mais ao tópico, com base nos relatos dos viajantes como Thomas Hellbank e Hermann Burmeister, atestam a existência de um espaço particular do imperador, em que era desenvolvida a atividade de colecionismo do monarca e conhecido como seu gabinete de curiosidades, que aqui o identificaremos como Museu do Imperador, localizado no primeiro andar do Paço de São Cristóvão, né? O nosso tão estimado, amado e doído a perda, né, do Museu Nacional. Aquele incêndio certamente dói em cada um de nós que temos a dimensão, ou não tendo a dimensão do que ali havia, ou o que aquela edificação representa. Então, também temos que pensar melhor no mesmo retorno dessa instituição, o seu funcionamento, a que se destina, o que ela simboliza e aproximá-las de todos os brasileiros.
E ali, gente, no Paço Imperial, ficava esse gabinete de curiosidades. E aí é interessante falar em gabinete de curiosidades porque era uma tendência muito forte na Europa, e a ideia de museu surge a partir dos gabinetes de curiosidade. As pessoas que, nesse momento de maior circulação entre culturas e povos, a partir das grandes navegações, possibilitou que objetos, pessoas, ideias circulassem com mais intensidade. E isso fez parte desse início de Brasil aí no século XIX como nação. E eles viajaram, né, a família real, Dom Pedro II sai do Brasil por 2 vezes, viagens longas, uma com 8 meses, a outra com mais de 1 ano, em que ele vai à Europa, ele vai ao Oriente Médio, ele vai ao Egito, ele vai depois na segunda nos Estados Unidos, ele vai à Rússia e vai trazendo objetos e vai enchendo esse gabinete de curiosidades. E todo nobre ou pessoa que tinha esse espírito de ter algo que é único, né, singular e curioso para mostrar a alguém que você recebia na sua casa. Poderia ser uma peça de uma tribo nativa da América do Sul, poderia ser uma arma da Austrália, enfim, tudo era motivo para uma boa conversa após um jantar, um café ou um ritual de cortesia qualquer. Mas este gabinete em especial, o do Paço de São Cristóvão, poucas pessoas tiveram acesso, porque era um lugar onde ele encontrava esse refúgio, como ele mesmo cita nos diários. Ele ia para o gabinete quando ele tinha vontade de estar só com ele mesmo. E estava, mas que redundância. Não, era Pedro estando com Pedro, e não Dom Pedro II, o regente. Ele queria ser ele mesmo. E ele tinha esses momentos nesse lugar. E era um 3º andar, 3 salas repletas de mobiliário e objetos. Cada dia ele se dedicava e passava boas horas ali, depois do dia de trabalho, catalogando, pesando, medindo, anotando as suas coleções. Era um dos prazeres dele. E esse caminho que vai levá-lo a se apaixonar ainda mais pela numismática, está aí pela mãe, né? O Museu do Imperador foi iniciado com a união do gabinete de mineralogia e numismática crescido de um herbário, todos herdados de sua mãe, a imperatriz Leopoldina, né, que viveu de 1797 a 1826. Como era lugar comum entre os detentores de poder que deveriam constituir um gabinete de mineralogia, a imperatriz não fugiu à regra, mas com uma singularidade que fortalece sua identidade como pessoa sensível às ciências naturais. Aos 13 anos de idade, devido à sua preferência pela mineralogia, foi presenteada por seu pai, o rei Francisco I, com um gabinete de minerais. Gente, dizem que quando a Leopoldina chega ao Brasil, os súditos vêm para a celebração, para recebê-la, e a maioria dos presentes eram pedaços de metais ou minérios que ela amava. Recebia como cesta de ovos os minérios. E ela já tinha uma coleção bem considerável, porque ela estudava mineralogia com os maiores minerólogos ou mineralogistas à época, na própria corte austríaca. Dom José vai contratá-lo para ser tutor pessoal dela, porque era paixão maior. E depois, né, fazendo um comparativo aí com a história dessas mulheres, que muitas vezes ficam à sombra de grandes vultos, e aí a questão do papel do masculino e do feminino no século XIX, está aí uma pessoa que nós devemos muito à ideia de Brasil, ou a ideia da riqueza, da fauna, da flora, da mineralogia, porque ela foi uma das grandes responsáveis por ter coletado muitos minerais que hoje só encontramos no Brasil. Né? Então, ela vai unir o útil ao agradável.
Então, quando ela soube que o príncipe, então, um príncipe Portugal, mas também brasileiro, a cortejava, isso entrou na conta, além do interesse pessoal no casamento, onde este príncipe era príncipe. América do Sul. Ela tinha paixão ou o desejo de conhecer esse lugar tão rico nesses elementos que ela tanto gostava, tanto a botânica quanto a mineralogia. Então ele vai dar seguimento a isso. Então a coleção que pertenceu ao avô, a mãe vai passar para ele. Da mesma maneira que a maioria de nós aqui, ou quem está nos assistindo, alguém da família ou um amigo nos presenteou. E aí começa o vício que não se extingue. Museu do Imperador. No Museu do Imperador existiam coleções arqueológicas, verdadeiras relíquias, destacando-se os objetos de Pompeia e de Herculano, como panelas, vasos e artefatos de bronze. Existiam materiais que registravam seu interesse por diferentes povos dos 4 continentes da época: América, Europa, Ásia e África. A referência é da professora Santos. Nos diários de viagens é possível identificar a motivação em conhecer os países civilizados e o Oriente. Em suas 3 viagens ao exterior, Europa e Oriente, em 1871 e 1872, Europa, Oriente e Estados Unidos, em 1876, e a última, a qual ele quase padece, né, e passou um aperto bem grande nessa última viagem, quase faleceu por uma gripe que se estendeu por uma pneumonia, enfim, de 1887 e 1888. Então, esses 3 momentos mexeram bastante e agregaram muitos objetos e muitas curiosidades a esse Museu do Imperador, como era conhecido pelos frequentadores do palácio. Aí eu trago uma planta abaixo do Paço de São Cristóvão, e aí a planta do primeiro andar, que dá para nós, deixa eu ver se eu consigo usar esse freezer aqui. Será que... Pode fazer com o mouse também, viu? Ah, obrigado. Então tá ótimo. Ah, foi? Aqui embaixo, obrigado. Ó, então tá aqui em cima. Eu vou ampliar para vocês verem. O Museu do Imperador está aqui. São essas 3 salinhas. E aí, eu ampliei aqui. Ó. E assim, durante a segunda metade do século XIX, Dom Pedro II foi acrescentando ao herbário, ao gabinete numerológico e ao numismático de sua mãe muitos objetos armazenados recebidos em consequência de distintas visitas dos viajantes, dos chefes de estados, dos naturalistas brasileiros, além de ter adquirido peças oriundas de suas viagens realizadas dentro e fora do país. Um conjunto de objetos que ilustram a diversidade dos povos, da fauna e da flora dos diferentes continentes. Em um dos seus diários, gente, ele vai dizer que ele tinha prazer em andar nos mercados de pulga. Ele lia todos os lugares por onde ele passava. Ele acordava antes de todos e não usava em nenhum momento, em nenhuma dessas viagens, ele viajou com trajes majestáticos e não queria ser tratado ou não queria todo o cerimonial que envolvia receber um chefe de Estado, um monarca. Ele queria ser Pedro. Mas como se é Pedro, um dos últimos imperadores vivos, num momento de muita transição no mundo, final do 19 e início do 20, com a passagem dele pelos Estados Unidos, ele queria andar na rua, ele queria ser desconhecido. Para ele poder ter paz de fazer isso que a gente fez aqui o dia todo, ou de quinta-feira para cá, escolher as peças que faltam à coleção, aprender, dialogar, conhecer pessoas e assim sucessivamente. Não tinha, porque tinha repórter, tinha pessoas querendo conhecer o imperador cientista, o imperador do Brasil. E aí ele ia bem cedo e tentava o máximo possível andar, coletar o que ele tinha desejo. E ele dizia que esses objetos, para ele, eram memórias vivas. E por isso também a paixão pela fotografia. Quando ele conhece
né, o uso da fotografia e vai comprar sua primeira câmera, ele disse que foi um momento que agora sim ele poderia congelar o passado e reviver e, né, registrá-lo. E os viajantes traziam muitas coisas para ele e ele ficava muito agradecido com isso e ia para o gabinete. Então todo mundo sabia que ele tinha gostado ou não quando ele dizia: essa peça vai para o gabinete. Então era a demonstração máxima. E a segunda era convidar a pessoa para conhecer o gabinete. Aí sim, era o máximo que você conseguiria de intimidade com ele. Porque estava lá no terceiro andar do paço e era reservado à família, ou especificamente a ele. Thomas Helga, que foi aí um viajante inglês, denominou o Museu do Imperador, abre aspas, um lugar destinado à ciência, à antiguidade, à mineralogia, à numismática, e etc. E diante dessa narrativa, podemos pensar no cotidiano de armazenamento do imperador, destacando como um colecionador preocupado em selecionar e preservar suas áreas de interesses, algumas herdadas por sua mãe, botânica e mineralogia, e numismática. E as outras sensíveis à companheira Teresa Cristina. E aí outra personalidade que vale muito conhecer a história de Teresa Cristina. Teresa Cristina era uma mulher fascinante. E imagina estar, né, dizem que por trás de grandes homens existem grandes mulheres. E não é jargão, não é uma frase pequena. E não estavam atrás. Acredito que as duas estavam à frente desses dois homens. Tanto Leopoldina com Dom Pedro I, quanto Teresa Cristina com Dom Pedro II. Essas mulheres eram cientistas, essas mulheres eram amantes das artes, da literatura. A Teresa Cristina era arqueologia. A Leopoldina era a mineralogia, suas paixões, as paixões primeiras de cada uma. Mas elas não descartavam aprender nada. Tudo era de interesse delas. E os dois cônjuges certamente aprenderam a amar muitas coisas a partir da paixão delas. E a numismática comum às duas. Diante de documentos existentes no arquivo histórico do Museu Imperial, é possível constatar a predileção do imperador em dedicar-se aos estudos linguísticos, aos povos de diferentes sociedades e às ciências naturais, não se desvinculando de sua preocupação com o progresso do país rumo à civilização. Identificando em outro perfil do monarca o Dom Pedro II colecionista, envolvido diretamente com as ciências através da seleção e acumulação de artefatos. Ele se denominava acumulador. Ele falava: eu acumulo, depois eu vejo o que é que vai para o gabinete ou não, ou eu dou, ou eu presenteio, mas eu levo, depois eu vejo o que eu faço. Como todos nós, eu me confesso, né, modéstia à parte, um acumulador desse. Mas tem interesse, tem alguma significação histórica, eu não vou desperdiçar. Porque vai servir para alguém, que possível para mim, vai servir para outra pessoa. E acredito que o propósito dele com o RHGB muito tem a ver com isso. Né? Dar publicidade ou trocar com outras pessoas conhecimentos científicos sobre diversas áreas que envolvem a ideia de Brasil, ou de civilização do Brasil. Essa frase é dele. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e a ocupar a posição política, preferiria a de presidente da República ou ministro a de imperador. Ele dizia que ser imperador dá um trabalho. E ele fala isso, gente, para o presidente americano. Uma outra curiosidade sobre Dom Pedro II: foi o único imperador a pisar nos Estados Unidos da América. E foi recebido pelo presidente Ulysses Grant, que o recebeu e queria aquela cerimônia, porque ia receber um imperador. Imagina. E ele fala: não, eu não vim em viagem oficial, mas sem problemas em conversar com o presidente da República, que eu desejaria muito ser, porque presidência tem fim, império não. Ele fala: tenho inveja de você, porque a sua responsabilidade termina com 4 anos, ou 5. Eu a vi. E aí, gente, eu chego mais perto
né, caminhando já para quase o fim da fala. Muito dessa coleção, depois que vem a proclamação da República, vai ficar no Museu Nacional. O museu, que não existe mais, que arregimentou a maioria dos objetos que estavam no Paço Imperial de São Cristóvão. E depois, parte dessa coleção foi acrescida ao acervo da Biblioteca Nacional. E outra foi doada depois da Biblioteca Nacional, veio encaminhado para cá, para a fundação desta casa, em 1922, e outra parte vai para o HGB, e outra parte vai para o Museu Imperial, mais tarde, e essa coleção, então, se desfaz como unidade. Uma unidade eclética, mas uma unidade. Então, muito da minha pesquisa em torno dessa coleção é justamente buscar nessas organizações, instituições, se é possível nós estabelecermos a ligação direta das peças do gabinete com o que nós temos aqui no Museu Histórico Nacional, no IHGB ou no Museu Imperial. Então a gente tem trabalhado nisso para ver se a gente consegue, dentro de documentação, dentro de noções, dentro de registros, esse trajeto. Porque nós sabemos do leilão que foi feito com as peças do Museu Nacional, colecionadores que tiveram acesso a essas peças por meios não oficiais, e depois elas vão parar em grandes coleções e essas peças vão para caminhos bem variados. Mas imagina, com as peças que estão expostas ali fora, uma pequena amostra, será que alguma delas esteve no Museu de Curiosidades, no Museu do Imperador? E aí esse objeto passa a ter uma subjetividade, como na definição que eu usei na abertura, além do pedaço de metal ou do pedaço de papel, que é o suporte desse objeto. Então, a Biblioteca Nacional, instituição, e aí eu não vou ler o slide por completo, recebe essa coleção, que vem do Arquivo Nacional, e depois, com a criação aqui do Museu Histórico Nacional, vai doar, vai passar para cá a posse desses objetos, que vai ser acrescida por essa personalidade brasileira, que eu só fui conhecer esse nome a primeira vez associada ao Copacabana Palace, ao sobrenome Guine, e aí, o que eu lembro dos Guine, lembrava e conhecia dos Guine, era por conta do Copacabana Palace. Mas por trás dessa família, realmente tem essa personalidade, que é o Guilherme Guine, certamente um dos maiores colecionadores e numismatas brasileiros. Com posses, mas para além das posses, ele vai reunir um conhecimento absurdo sobre numismática e um acervo invejável. E a partir do momento que ele entende que esse acervo transcendia ao número ou à oportunidade que ele e poucos amigos tinham de olhar, apreciar, catalogar, estudar as peças, ele doa aqui para o Museu Histórico Nacional, como o registro da casa, os registros mostram, mais de 9.000 peças. Entre moedas clássicas, as moedas coloniais, ele tinha muitas peças raras, nos variados metais, assim como as medalhas, as condecorações que ele arregimentou. Tudo muito bem documentado pelos registros dessa casa, e que tamanha foi a doação que criaram aqui uma sala com o nome dele, a Sala Guilherme Guine, porque essa instituição no início não tinha nem mobiliário para acomodar e expor as principais peças da coleção. E ele doou tudo, inclusive os móveis. Mas ao chegar hoje pela manhã, infelizmente, a sala não está funcionando, não está aberta. E de novo, a reflexão.
a necessidade desses encontros, a necessidade da difusão da numismática e da academia, né, onde eu estou aqui minimamente representando, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que publicizar, nós temos que frequentar os nossos ambientes museais, colecionistas, porque todos têm o mesmo interesse, a história, o amor por ela. Então, eventos como esse, organizados pela SBN, sediados aqui no Museu Histórico Nacional, têm que ser mais valorizados, porque trata-se do nosso passado, trata-se de registros tanto materiais como imateriais de tempos que não vamos ter acesso jamais, a não ser por eles. E aí a gente tem um resquício, uma sombra, um suspiro do que foram esses momentos, com todos os seus reveses e com todas as suas idiosincrasias. Foram momentos que nos trouxeram até aqui, mas cabe a nós irmos daqui por diante. E, de novo, né, trocar essa troca, essa coisa ótima que aconteceu aqui nesses 3 dias nesse pátio, é uma esperança, né? As crianças visitando o museu, que alegria ver isso. Mas ainda falta em nós brasileiros este amor e a defesa, a valorização, a visitação desses ambientes. E aí eles vão perdendo a força pelos quais eles foram destinados, né? Que é nos mostrar a riqueza que nós somos enquanto país, enquanto nação, e a diversidade, né? Então, Guilherme Guille, desculpa, aqui não é o Guilherme Guille, é o diretor Ramis, que fez o repasse direto aqui para o NHN, tá? E ele, doutor Ramis Galvão, foi também um grande e importante numismata, porque ele, dentro da Biblioteca Nacional, como diretor, ele disse: necessitamos criar este departamento. O Brasil, enquanto nação, precisa dessa ciência como objeto de estudo científico, porque lá fora isso é anos-luz mais desenvolvido. E o Brasil, no início do século XX, não tinha nenhuma instituição de acesso público de numismática. Então ele vai criar, ou tentar criar isso no Museu da Biblioteca Nacional. Acabou que veio o projeto do NHN e ele repassa imediatamente o que havia na Biblioteca Nacional para cá, e aí vem as doações do Guilherme Guille. Aí está ele, né? Esse doou certamente a maior coleção e talvez estou aqui diante de grandes colecionadores. É a maior coleção, gente, que vocês conhecem ou já ouviram falar, reunidas por uma pessoa só no Brasil? Se não é a maior, é uma das maiores. Pois é. Pela historiografia, pela bibliografia que constamos, todos vão dizer que, em importância histórica, em dimensão, ela é certamente singular, muito fora dos padrões, no sentido de ter muita diversidade. E peças escolhidas meticulosamente garimpadas pelo próprio, em leilões, em mercado de pulga, em visitas ao exterior, presente de amigos e etc. Certamente uma fortuna financeira, mas uma fortuna cultural, né? E muito voltado para nós. A ligação com... Inclusive, verdadeiros tesouros, né? Quando tinha posses, ele resgatava nosso tesouro lá e trazia. Mas olha como a biografia desse homem, que depois eu vou deixar para vocês, leiam, é muito interessante. Eu li as duas que estão publicadas. Ele doa tudo. Tudo. Fortuna, muito dinheiro, que ele acumulou ao longo da vida. E aí eu caminho para o final, já fazendo essa reflexão, que a gente precisa pensar. A minha proposta aqui, além de falar de Dom Pedro, além de falar de numismática, é o nosso papel. Enquanto colecionadores, enquanto numismáticas, enquanto historiadores, enquanto brasileiros,
de dar continuidade a esse tipo de evento, de prestigiar esses eventos, de interiorizar esses eventos, como nós temos visto cada vez mais interesse pela numismática no Brasil, e temos que fazer, porque senão vai morrer conosco, como morreu com muitos outros, um conhecimento bárbaro. Hoje nós temos tantas plataformas, tanto mais facilidade de trocar conhecimentos e informações, e muitas das vezes não o fazemos. Então, cabe a nós essa responsabilidade e esse papel de dar continuidade ao trabalho desses pioneiros e, ao mesmo tempo, fazer como o colega aqui da Casa da Moeda brilhantemente fez aqui a exposição, e todos os palestrantes aqui que me antecederam. Cada um aqui veio dar sua contribuição no sentido de valorizar algo que não é simplesmente uma mania, ou, como a gente conversava, os três amigos aqui, eu, Felipe e a Helena, que eu acabei conhecendo hoje, que os colecionadores olham para a gente meio estranho, né? Esse pessoal aí é meio estranho, gosta de minúcias, fica olhando moedinha, enfim. É um vício saudável, né? Então convido a todos a conhecerem a numismática e convidá-los também a pensar a numismática como uma ciência a qual a Academia Brasileira precisa olhar com carinho, para que nós consigamos, de fato, mostrar a riqueza que nós, com tantas moedas ao longo da nossa história, com tantos sistemas monetários, nós tivemos, e a riqueza que isso tem de informação sobre os momentos e os materiais nos quais eles foram impressos ou cunhados. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela belíssima explanação. Infelizmente, pelo avançar da hora, a gente não vai conseguir abrir para perguntas. A gente vai ter que dar sequência direto para a próxima apresentação, mas o professor estará disponível para responder. Tem os contatos dele aí, o e-mail, o Instagram e o WhatsApp. Com certeza, qualquer dúvida pode ser tirada diretamente com ele. Já vamos botar a próxima, a última apresentação e terminar. Você tá ligado? Vamos.